Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir em Lucas 6:36. Lucas 6:36. Portanto, eu disse Lucas 6:36. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e glória a Deus. Eu quero-vos ler o que é que Jesus disse para que possamos entender a vontade de Deus. Sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. É impressionante que Jesus, apesar de nos falar uma área financeira, também mostra-nos e nos fala de caráter. Nos fala para nós não julgarmos os outros, para nós não condenarmos os outros, para nós soltarmos os outros. Realmente, às vezes, nós vemos coisas que não estão certas. Vemos pessoas que estão a fazer coisas erradas. Mas cabe a nós julgar? Jesus diz que não. Cabe a nós só ajudar. Cabe a nós abençoar as pessoas. O tempo, cada uma ajudará. Às vezes nós vemos circunstâncias em que nós estamos a ver que as coisas vão correr mal. Mas se nós orarmos pelo assunto, nós vamos ajudar essas pessoas a mudar. E essas pessoas vão mudar as suas vidas. Vão ser tocadas por Deus para mudar as suas vidas, porque nós estamos a orar por elas. Nós não estamos a dizer mal delas, nós não estamos a julgá-las, nós estamos a abençoá-las. Na área financeira também acontece o mesmo. Cada vez que você abençoa, você está a ser abençoado. Cada vez que você destrava, você também não está a ser travado. Aquilo que você abençoa, você também é abençoado. Por isso, nós vamos semear. Amém. Amém. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Obrigado por podermos semear no teu reino e tu nos enches de alegria, Senhor. Confiança em ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Tudo o que tens feito por nós e continuas a fazer. E ajuda-nos, Senhor, a obedecer à tua vontade para a tua glória e honra. No nome de Jesus. Vamos abrir em Marcos 4:11. Marcos 4:11. O título da mensagem é Não perca a bênção. Não perca a bênção.
Eu tenho visto muita gente andar em fé, começar um caminho em fé, acreditando em Deus, confiando em Deus, buscando a Deus algo que necessita para a sua vida. Muitas vezes coisas como cura, como libertação, ah, já não falando de outras áreas, mas às vezes coisas assim e você busca em Deus. E eu lhe digo assim, não perca a bênção. Você não se pode esquecer de uma coisa. Se alguém se meter a andar por um determinado caminho ou fazer uma determinada coisa, ele tem que ir até ao fim para poder fazer o que tenciona fazer. Não faça como certo homem que uma vez agarrou e virou-se para o amigo e disse assim: eu andei a estudar para médico. E o amigo disse: estudar para médico? Não sabia que tu andavas a estudar para médico. E vira-se o outro e diz: sim, eu andei a estudar para médico, só que cheguei à 4ª classe e desisti. Muitas das vezes como nós andamos em fé, é assim. Chegamos a um determinado ponto e desistimos. Deixamos de confiar, deixamos de acreditar e perdemos a bênção. Jesus falou sobre isso e é sobre isso que eu vos quero ler em Marcos 4:11. Jesus falava sempre por parábolas e ele falou uma parábola e os discípulos pediram-lhe a ele, mas explica-nos a parábola. E então a resposta de Jesus começa aqui em Marcos 4:11. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E lhe disse: não percebereis esta parábola, como podereis entender todas as parábolas? E então começou a explicação da parábola. O que semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo ouvido-a, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Como é que Satanás vem tirar uma palavra que foi ouvida? Colocando pensamentos na nossa cabeça de descrédito, de desconfiança, de dúvida. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, nós ouvimos a palavra de Deus dizer que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e para as suas pisaduras nós já fomos sarados. Este versículo fala sobre cura, libertação, cura. Você ouviu a palavra. Já ouviu mais que uma vez. O que é que você pensa na sua cabeça sobre esta palavra? Ela é verdade? Ou você duvida? Ou o diabo permitiu chegar à sua mente dúvidas? Não, isto não é assim. Não, isto não pode funcionar assim. Isto, sem medicamentos, isto não vai funcionar. Desta forma, não dá. Como é que isso pode ser? Isso não pode ser assim. Dúvida. O diabo roubou a palavra de Deus que foi colocada no seu coração. Agora veja outro exemplo. Da mesma sorte, os que receberam a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raízes em si mesmo, antes são temporões. Depois sobreveio a tribulação e a perseguição por causa da palavra e logo se escandalizam. Como é que pode vir perseguição e tribulação? O diabo faz de tudo para nos tirar a bênção. E então, muitas das vezes oramos por assuntos e eles, em vez de ficarem melhor, parece que ficam piores. Eu digo que se parece. Parece que fica tudo pior. Quando antes havia uma possibilidade e nós oramos, agora arrancou-nos todas as possibilidades. Para quê? Para que nós duvidemos que orar a Deus funcione. Para que nós duvidemos que a palavra de Deus funcione.
Outros são os que recebem a semente entre espinhos e os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Aqui não há explicação, não é preciso explicação alguma. Você percebe que os cuidados deste mundo. Em todos nós já aconteceu isto. Às vezes é mais importante umas coisas do que ouvir a Deus. Às vezes é mais importante outras coisas do que ler a palavra de Deus. Às vezes é mais importante, não, mas eu tenho que fazer isto, então é a minha vida, é tudo. Então e Deus? Não é importante? É que sem Deus você não vai ter tudo o resto. Pode até nem ter saúde para trabalhar e então não vai ter sustento para a sua família. Mas eu tenho que trabalhar. Pois tem, mas precisa ter saúde para trabalhar. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso buscar a Deus em primeiro lugar é uma atitude sábia, de grande sabedoria para abençoar a sua vida. Mas agora chegamos aqui ao versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Não pense que este não passou por todas as circunstâncias à frente. Porque você vai pensar, não, então este teve a possibilidade, este não teve impedimentos. Não, isso é mentira. Este também teve impedimentos, só que ultrapassou-os. Agarrou, não deixou que a dúvida ficasse na sua mente e agarrou, não. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Tudo o resto é mentira. E depois vem a tribulação, vem as coisas a ficar piores. E eu continuo a insistir. A palavra de Deus é a verdade. Esse foi até ao fim e não perdeu a sua bênção. Você tem que entender que andar com Deus não é andar num cruzeiro em que tudo vai correr bem, tudo vai ficar bem. Não. Andar com Deus é uma confiança de vitória em tudo que nos metemos, em tudo que andamos, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, ninguém pode ser. Mas isso não vai impedir que venham dúvidas à nossa mente, que venham as coisas parecerem que ficaram piores, parece que não está a funcionar, não está a dar. Se continuar a insistir, você vai receber a sua bênção. O título da mensagem é Não perca a sua bênção. Porque você perde a sua bênção por causa da sua dúvida, de falta de conhecimento, da falta de andar mais com Deus. No mundo há um ditado que diz: diz-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és. Com quem é que você está a andar? Com os meios de comunicação social? É isso que você ouve? É isso que você dá ouvidos? Você dá ouvidos aos seus amigos? Aqueles que dizem que, não, desta vez não vais conseguir, pois, é assim, tens de ter paciência. Você já reparou uma coisa? Você anda dentro de uma caminhonete ou num comboio. Você vê alguém a ler uma revista pornográfica, ninguém liga nenhuma. Mas se você for a ler uma Bíblia e repararem que é uma Bíblia, toda a gente olha para si. Eu não acho isso estranho. E depois olham de uma forma como você fosse culpado de alguma coisa. Você não acha isso estranho?
algo que está errado não faz mal ler. Mas aquilo que é bom, que não faz mal a ninguém, que não prejudica a ninguém, toda a gente olha, toda a gente comenta. Você não pensa que é estranho? Não acha que isso é estranho? Eu acho que é. Mas se você debruçar sobre o assunto e pensar um pouco, você vai ver que o diabo é que influencia as pessoas para que nós sejamos olhados dessa forma. Tanto assim que muitas das vezes é receio das pessoas de estar a ler uma Bíblia em público, receio das pessoas, porque o que é que vão pensar depois? Eu lembro-me uma vez, eu e a minha família tínhamos ido a uma piscina. Estávamos na piscina e eu tinha levado na altura, não havia os meios digitais que havia agora, havia fitas e a gente metia a fita de cassetes dentro de um leitor de cassetes, depois metia os headphones nos ouvidos e estava a ouvir, e eu estava a ouvir. Só que eu tinha várias cassetes ali, de várias pregações, e alguém estava perto de mim, não muito perto, mas algum, e estava a tentar ler o que é que eu estava a ouvir. E eu meti a cassete estava ao contrário e eu virei para a pessoa poder ler o que é que eu estava a ouvir. Eu não tenho que ter receio daquilo que eu sou, quem eu pertenço, porque eu pertenço a Jesus. Eu não vou ter receio do que é que as pessoas pensam de mim, porque eu já passei bem além disso. Eu tenho receio do que é que Deus pensa de mim. Isso sim. Eu tenho receio de não ser aceito por Deus. E eu sei que sou aceito por Deus. Mas eu não quero que alguma coisa que eu faça impeça a minha comunhão, o meu relacionamento com Deus. Porque não é Ele que vai fazer, sou eu. Eu sei disso. Por isso o meu cuidado em buscar a Deus, em saber, em orar e dizer, Pai, te peço perdão. Pai, eu perdoo a todas as pessoas. Eu não quero que haja impedimento nenhum entre ti e mim. E as dúvidas são um grande impedimento. A dúvida é o maior impedimento para o nosso relacionamento com Deus. A dúvida é aquele que vai fazer garantidamente que nós vamos perder a nossa bênção. Vamos perder tudo aquilo que nós estamos a orar e a lutar para ter. Então, como fazer? Eu quero-vos mostrar uma outra passagem bíblica onde Jesus aparece com os discípulos. Vamos lá em Mateus 14, 27. Mateus 14, 27. O que é que aconteceu aqui? Muito simples. Jesus estava do outro lado, uma outra margem, e então disse aos discípulos, pá, entrem no barco e vão andando à frente que eu já vou ter convosco. Eles nem questionaram, foram. Ele despediu a multidão e depois foi um pouco orar e depois começou a andar por cima da água para ir ter com os discípulos que estavam dentro do barco. E aqui vemos uma passagem entre ele e Pedro. Então, quando os discípulos viram Jesus, pensaram que era um fantasma, alguém a andar por cima da água, pensaram que era um fantasma. E eis a resposta de Jesus. Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, e és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória a Deus.
Cada vez que você ora sobre um assunto qualquer, você começou a andar por cima das águas. Você começa a andar no impossível. Cada vez que você ora, acreditando em Deus que vai ser curado, você está a andar no impossível. Vão começar a chegar até assim, não, isso não acontece isso acontece. Começam a vir exemplos de todos os lados de coisas que não aconteceram, naqueles que confiaram em Deus. Até essa altura você não tinha sabido de ninguém, e a partir dessa altura começou a saber de toda a gente. Quando você não aceita isso, depois começa a vir os sintomas agravam-se ainda mais. E você vai dizer, mas eu confio em Deus, porque é que isto está pior? Porque você tem que lutar até o fim. Tem que ir até ao fim. Você está a andar por cima das águas. Isso não quer dizer que não venha a tempestade. Veja o que é que aconteceu a seguir. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, porque duvidaste. Vamos começar a ver algumas coisas. Se não tivesse vento forte, se não tivesse uma tempestade e não houvesse vento forte, toda a gente andava por cima das águas, é correto? E alguns estão a sorrir e a dizer que não. Então porquê é que o vento forte influenciou assim tanto? Porque foi algo novo que entrou agora? Você sabe que quando você ora por um assunto qualquer, você literalmente começou a andar por cima de águas, começou a andar no impossível. Você está a acreditar no impossível que vai ser possível na sua vida. Você orou por ter uma determinada coisa, para ter uma determinada libertação financeira, orou para ter um trabalho, orou para ter saúde, orou para ter qualquer coisa. Você começou a andar no impossível. Porque até essa altura você não tinha. Veja o exemplo, por exemplo, de Abraão. Abraão, aos 100 anos de idade, e a sua mulher com 90 anos, tiveram um filho. Até essa altura nunca tiveram um filho porque a sua mulher era estéril. E nunca tiveram um filho. Mas um ano antes, Deus lhe apareceu e disse que ele iria ter um filho. E ele teve o filho. Mas eles podiam ter duvidado. Mas ele não duvidou. Ele dava glórias a Deus, que sabia que Deus falando, confirmando que tudo na sua vida acontecia. Quando você ora sobre alguma coisa, eu aconselho você a começar por coisas mais simples. Comece a orar por coisas mais... Eu sei que há alturas na vida que você precisa das coisas grandes. Então, se você precisa de coisas grandes, ser abençoado com coisas grandes, então agarre e junte-se a sua fé com outra pessoa, vá falar com o pastor, ore com ele, para que seja abençoado. Mas se você está agora a começar na fé, comece a orar por coisas pequenas. Confie em Deus por coisas pequenas. Quando você receber isso, dê glórias a Deus, continue a orar por outras. Não pare de orar. Mas eu agora não preciso nada. Ouça, não tem, invente. Mas ore. Ore por algo novo. Ore por algo maior. Confie em Deus para algo maior. As coisas não vão ser tão facilitadas como as coisas mais pequenas. Mas o que vai acontecer é que você vai criando um estofo de acreditar em Deus, de confiar em Deus. E as coisas vão começar a acontecer. Houve coisas que aconteceram na minha vida que eu não aceitei. Lutei contra elas. E porque lutei contra elas, eu recebi a minha bênção. A nível de cura,
Eu me lembro de um problema que eu tive no braço, eu já contei sobre isso. A dor persistia, mas eu continuava a dizer: "Eu estou curado em nome de Jesus, eu estou curado em nome de Jesus". Todos os dias eu dizia: "Eu estou curado em nome de Jesus". E muitas das vezes a dor levava-me a lágrimas nos olhos, mas eu dizia: "Eu estou curado em nome de Jesus". O que é que valeu? O que eu falei com a minha boca. Não foi o que eu sentia, não foram as dores que eu sentia, não foi o problema que eu estava a ter. O que valeu na minha vida foi o que eu falava com a minha boca. Foi isso que venceu na minha vida. Foi a confiança que eu tive em Deus. E eu fui abençoado. Eu fui curado. Você tem que decidir na sua vida. Você quer andar por cima das águas? Eu quero andar por cima. Agora vou arranjar uma piscina e andar por cima da piscina. Não é isso. É andar em fé, em confiança em Deus, acreditando em Deus, que Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. O impossível. Mas você não sabe o que é que está a acontecer no mundo? Você não sabe que ele não teve, o outro não teve? Ouça, os outros não tiveram, mas nós vamos ter. Eu cada vez que me lembro de um homem que agarrou um projeto que Deus colocou no seu coração e abriu um orfanato. Claro que o orfanato, quando ele abriu com poucas crianças. Inclusive, ele abriu um orfanato e não tinha crianças. E não havia crianças para o orfanato. Ele teve que orar a Deus, a pedir: Senhor, envie-me crianças para o orfanato. E então começaram a aparecer crianças. A obra começou a crescer, a crescer, a crescer. Ele montou um orfanato enorme, 3 prédios, 2.000 crianças. Há pouco tempo, algumas das crianças que andaram nesse orfanato vieram ao túmulo desse homem. Não vieram ao túmulo para prestar respeito, vieram para se juntarem, para mostrar a grande obra que ele fez, feita através da fé em Jesus unicamente. As pessoas davam dádivas, ele esperava por elas e confiava em Deus por elas, mas não havia outra forma de manter. Muita da população à volta daquele orfanato dizia: quando eu fraquejava na fé, eu olhava para o orfanato e via as luzes acesas do orfanato e então eu ficava cheio de fé. Porque alguém que conseguia ter uma obra assim, confiante só em Deus, claro que Deus faria o mesmo por mim. E Deus vai fazer o mesmo por si. Assim como fez com Pedro, porque Pedro andou sobre as águas. Ele não agarrou e saiu do barco e caiu logo a seguir. Não, ele andou por cima das águas. Está aqui. Versículo 29, ele disse: vem. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou sobre as águas. Cada vez que você ora sobre um assunto qualquer, você começou a caminhar sobre o impossível. Era impossível. E Deus vai tornar o impossível possível na sua vida. Mas existe um trajeto, existe um caminho, e é nesse caminho que você não pode deixar a dúvida chegar. Não, você perde a venda. Às vezes nós a falarmos, parece que é fácil andar em fé. É fácil as coisas acontecerem. Chegaram-me a dizer: não, isso é consigo. Comigo.
Você não sabe o que eu passo. Não sabe as lutas que eu tenho na minha mente. Não sabe a dúvida que muitas das vezes vem à minha mente e eu tenho que lutar contra ela. Lutando contra como? Agarrando e começando a ler o que a palavra de Deus diz. Você sabe que a mesma dúvida veio a Jesus quando ele foi tentado no deserto? E ele dizia, faz isto, faz aquilo, transforma as pedras em pão. E você diz, mas como é que isso? Dúvida. Fazer com que obedecesse aos pensamentos que estavam a ser postos na sua mente. E muitas das vezes os pensamentos são colocados na sua mente e você obedece a esses pensamentos. E você tem que agarrar e perceber, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que ver qual é o peso da palavra que tem na sua vida. Se Jesus disse que você está curado, você tem que dizer, eu estou curado constantemente. Mas você está a dizer, eu estou a sentir dor. Mas você diz constantemente, eu estou curado. Eu estou curado. A sua boca não foge para outro sítio, não diz outra coisa. Só diz, eu estou curado. Pronto, e então acontece logo. Não, não acontece logo, muitas das vezes. A maioria das vezes, não acontece logo. Começa um processo. Um processo em ou você recebe a sua bênção, ou você perde a sua bênção se você desistir. Agora, se você insistir, 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 você vai sair curado. Vai sair curado. Porquê? Porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Esta é a justificação que você precisa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já reparou que a Bíblia é um livro positivo? É um livro que só fala de coisas positivas, não fala de coisas negativas. Fala para termos cuidado com o nosso caráter, com o nosso andar sobre a terra, mostra-nos situações em que pessoas perderam por causa disso, mas diz que aquele que confia em Deus vai sempre ser abençoado. Aquele que anda com Deus vai receber aquilo que ele pediu, ele está orando, ele está confiando em Deus. O que é que você está a orar? Eu já vi muita gente ser curada de cancro na igreja. Já vi muita gente ser curada de costas. Já vi muita gente ser liberta. Você diz liberta? Como assim? Pessoas que não conseguiam dormir. Pessoas que não conseguiam chorar sequer. E ouviu o pastor a orar e foi o suficiente para lágrimas começarem a cair dos olhos. E você diz, mas como é que isso é libertação? Se a pessoa não conseguia fazer e agora consegue, não é libertação? O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir os seres humanos, todos. Por isso é que há tanta guerra, tanto conflito, tanto problema, tanta maldição, tanta peste, que ele quer destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, se nós confiarmos nele. Sabe, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a conhecer um pouco daquilo que eu estou a falar. E à medida que conhecia, eu dizia, mas porquê é que isto não sai
nos meios de comunicação social. Porquê que isto não sai no jornal? Porquê que não há mais gente a falar sobre isto? Dizia eu, porquê? É que eu comecei a perceber porquê. Porque há mais gente que duvida do que mais gente do que crê. Às vezes até mesmo dentro da igreja há mais gente que duvida do que mais gente que crê em Deus. Será que Deus não pode fazer isto ou não pode fazer aquilo? Claro que pode. Tudo é possível àquele que crê. Sabe que isso aconteceu com aquele homem que foi ter com Jesus e foi-lhe pedir: vem ter comigo, vem comigo à minha casa para que ponhas a tua mão sobre a minha filha fique curada. E Jesus disse: está bem, eu vou. E foram para o caminho. E por caminho chegaram ao pé dele e disseram: não enfades mais o mestre, não preocupes mais o mestre, não chateies mais o mestre, que a tua filha morreu. Eu imagino o que é que aquele homem deve ter sentido naquela altura. Todas as suas esperanças, todas as suas hipóteses caíram por terra. Isto acontece muitas das vezes consigo. Você orou por um determinado assunto e agora disseram: não pode ser. E sabe o que é que Jesus disse a ele nesta hipótese? Não entres em medo. Não tenhas medo. E lhe diz assim: agora que você orou por um assunto e lhe disseram que não é possível, não tenhas medo. A pessoa orou por um assunto, haja o que houver, tempestade venha que vier, digam o que disser, continuem. O que é que aconteceu? Jesus agarrou, só em alguns discípulos, agarrou naquele homem, foi à casa dele, chegou lá, estava toda a gente em alvoroço, gritaria, porque a menina tinha morrido, e ele diz: mas porquê é que vocês estão assim? A menina só dorme. Riram-se dele. Porque o diabo continua a estabelecer dúvida na mente das pessoas. Ele agarrou, correu com toda a gente lá de casa. E exatamente aquilo que você tem que fazer na sua vida, correr com toda a gente que fala a dúvida, que fala a descrença, que fala aquilo que não é fé. E depois Jesus subiu com a mãe, o pai, a menina, até onde estava a menina, juntamente com os discípulos, ficou na menina e disse: Talita cumi, que diz: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina se levantou e estava morta. A menina se levantou e deram-lhe de comer. Muitas das vezes chegam ao pé de si e o assunto que você quer resolvido disseram: acabou. Mas quando as outras pessoas dizem que acabou, eu lhe digo assim: não é o fim. Só é o fim quando você disser acabou. Aí você perdeu a bênção. Quando as outras pessoas dizem que não dá, acabou, não há hipótese, ainda você não perdeu a bênção. Você tem a última palavra. Quando você, pronto, não há hipótese, perdeu a bênção. Agora, se você continua em frente e diz: não, sei o que orei, confio no meu Deus, eu vou receber a bênção. Em nome de Jesus. Eu tenho vários exemplos disso na minha vida que aconteceram. Disseram que não era possível, não ia dar, não pode ser. Eu não desisti. Eu recebi a bênção que eu queria. Mas eu só recebi não porque ser eu, mas porque eu acreditei, confiei e continuei a andar por cima das águas. Continuei a andar no impossível.
E o mesmo se passa consigo. Você continuar a andar nos impossíveis. Eu lembro-me, há uns anos atrás, um dos meus filhos ficou doente. E estava complicado. Eu achei muito interessante o que é que a minha esposa fez. A minha esposa agarrou num autorrádio de reproduzir cassetes. Acho que era cassete ou CD, já não me lembro se era cassete ou CDs. E passou a noite toda a ouvir. A noite toda a ouvir a bênção. A noite toda a ouvir uma pregação da palavra de Deus sobre cura divina. Passou a noite toda a ouvir. Porquê? Porque ela queria afastar toda a dúvida da sua mente. Ela teve sabedoria para fazer isso. E o que é que aconteceu? A bênção, claro. Só pôde vir a bênção. Mas você entende? O que é que você anda a ouvir? Ai, não vai dar. Ai, você não sabe o que aconteceu ao outro. Ei, teve isto, teve aquilo, e depois aconteceu isto e aquilo. Ah, você não sabe. Ei, e o outro, e aquele, e aquele outro. O que é que você anda a ouvir? Você estiver a ouvir é o que vai influenciar a sua vida. Você a ouvir bênção, você vai receber bênção. Você a ouvir não presta, você vai começar a ser influenciado a falar o que não presta. E então vai receber o que não presta. Ah, mas isto e aquilo, ouça, não dê ouvidos aos outros, dê ouvidos a Deus. Deus diz que você é um mais que vencedor. Deus diz que o ama. Que você está por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, em todas as circunstâncias, não importa quais forem. Basta porque você crê em Deus e anda com Deus. Porque você aceitou Jesus no coração. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que as outras pessoas dizem. Olhe para Deus. Afaste. Ouça, eu não estou a dizer, muitas das vezes as pessoas são pessoas conhecidas e têm o seu respeito. Mas muda o tema da conversa. Não deixe que elas falem que não presta. Muda o tema da conversa. Fale de coisas boas. Para que você ter coisas boas. Para que a influência das palavras dessa pessoa não vai influenciar a sua vida para você falar o que é negativo. E você ficar a perder na sua vida e perder a bênção. Não perca a bênção. Fale o que é bom. Veja o meu exemplo, eu agarrava e eu sabia que eu tinha um problema no braço, eu sabia que eu me tinha alajado, eu sabia e doía-me, mas eu nunca falei a dor, nunca falei a dor. Eu sempre falava que estava curado, sempre falei que estava curado. Quanto tempo levou? Não sei se foi um mês ou mais. Mas eu não parava de dizer, eu estou curado em nome de Jesus, eu estou curado em nome de Jesus, eu estou curado em nome de Jesus. Quando as coisas ficavam piores, eu dizia obrigada, Pai, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e para as suas pisaduras já fui sarado. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio à minha vida para eu ter vida e vida com abundância. E é isso que eu tenho, eu estou curado. Eu me encharquei da palavra de Deus. E eu falava a palavra de Deus. Eu falava a palavra de Deus. A dúvida vinha, mas eu falava a palavra de Deus. Falava a palavra de Deus. E eu fui abençoado. Eu quero mostrar outro versículo. Tiago 1,5.
A primeira coisa que você pensa é: não, eu amo a Deus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e pronto, e a partir daí você já não tem que fazer mais nada. É errado. Agora começa o caminho de você transformar a sua mente, a sua cabeça. Veja o que é que está aqui escrito. Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma parte e para a outra parte. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você duvida de alguma coisa que você orou, você já sabe o que é que vai receber. Nada. Quando você ora por um assunto, é importante uma coisa. É importante você acreditar que vai receber a bênção. Você precisa de uma casa. Pai, eu preciso de uma casa e a casa assim, assim, eu oro pela casa em nome de Jesus e eu declaro que já tenho esta casa assim, assim, em nome de Jesus. E começa um processo em si. Mas vão haver impedimentos. Vão haver impedimentos que vão começar a chegar até si. Impedimentos disto, daquilo, daquele outro, do outro. Dizem que o empréstimo não dá, dizem que aquilo não dá, que a outra coisa não funciona, que a outra coisa não dá, a outra coisa. Vão haver impedimentos. Você, nesse trajeto duvida, você já perdeu. Você orou, confiou em Deus, você fez a sua parte, a primeira parte, e glória a Deus. E a partir de agora para a frente, a sua palavra é só uma. Obrigada, Pai, que eu já tenho aquilo que eu te pedi no nome de Jesus. É só uma. Não pode ser outra. E o que é que você vai fazer com toda a informação que está a vir por todos os lados? Você vai dizer: Pai, eu tenho os meus olhos postos em Ti, eu confio em Ti, eu sei que tudo o que eu pedir orando, creio que receberei e tê-lo-ei, por isso eu acredito que já tenho isto na minha mão, no nome de Jesus. E você tem que lutar na sua mente contra toda a informação que está a vir à sua volta, inclusive à sua mente. Informação que não vai dar, o tempo, já passou muito tempo, já não dá, não há, não, ei, tanto tempo que já passou. Ouça, a bênção chegar à sua vida não tem a ver com tempo, não tem a ver com possibilidades ou impossibilidades, com o governo como está, como existe dinheiro ou não existe, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que você acredita e o que você luta dentro de si. Você orou, confiou, fez a primeira parte, glória a Deus, fez bem, você confiou e orou, porque se você orou duvidando, esqueça, já perdeu, nem vale a pena fazer mais nada, esqueça. Volta a orar outra vez, mas desta vez acreditando e confiando que Deus lhe vai dar. Depois de fazer isso, você tem que continuar a dizer, você tem que continuar a falar a bênção, não a maldição. Você tem que continuar a falar, a dizer: eu já tenho, em nome de Jesus, a casa. Eu já tenho a casa que eu te pedi, Senhor. Eu já tenho a casa que eu te pedi. Mas vai haver impedimentos disto, daquilo, isso não interessa nada. Interessa o que você fala. Interessa que obrigada, Pai, que eu já tenho a casa, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que eu já tenho a casa que eu te pedi, no nome de Jesus. Eu já tenho, em nome de Jesus. Mas isto e aquilo e aquilo outro, isso não interessa. Se você alguma vez duvida e diz não é possível, aí perdeu a bênção. Se você começa a entrar em dúvida, você vai perder a bênção. Portanto, lute contra a dúvida.
Lute contra a descrença. Você está a andar por cima da água. Ninguém anda por cima da água, com tempestade ou sem tempestade. Ninguém anda por cima da água. Entendeu? Você está a andar por cima da água. Você está a fazer o impossível. E o impossível vai continuar a acontecer se você continuar a confessar o que deve confessar. A confessar a bênção, a confessar que se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito, você não será atingido em nome de Jesus. Você tem que se encharcar com a palavra de Deus e deitar fora toda a informação que não presta. Numa altura, na minha vida de guarda noturno, onde não havia hipóteses. Não havia hipóteses. Não havia. Chegaram até mim a dizer várias vezes a mesma coisa que diziam: não há transferências, não estão a aceitar transferências para lado nenhum. E se não aceitassem as transferências, eu ia perder. Eu não ia ficar com a zona que eu queria. E eu todos os dias confessava a zona completa que eu queria. Todos os dias eu dizia a mesma coisa. Até que chegaram a informação ao pé de mim e disseram: não há hipótese, não. E eu disse: eu não quero saber. Eu já tenho esta zona. E ela já é minha toda, no nome de Jesus. Eu tenho em meu poder um papel vindo diretamente do governo português, do Ministério da Administração Interna. Eu guardei e tirei uma fotocópia desse papel de propósito. Eu tenho comigo. Em que vem uma ordem expressa diretamente do governo, do Ministério da Administração Interna, a autorizar a transferência do meu colega. E assim eu pude ficar com a zona toda completa. Toda a gente dizia que não havia transferências, que não era possível. Pois o governo se mexeu para eu ser abençoado. Porquê? Porque eu continuava a confessar o que eu queria. Eu continuava a acreditar em Deus, que Ele era possível fazer o impossível na minha vida. Eu continuava a confessar. E o que é que aconteceu? Eu recebi a bênção. Na altura, a minha zona duplicou. E o meu ordenado duplicou também. Mas eu podia ter desistido. Eu, apesar de andar a confessar todos os dias, quando chegaram ao pé de mim e disseram informação, não dá, não há hipótese, eu podia dizer: pois é, não há hipótese. E eu perdi a bênção. Eu não desisti. E o que eu digo para si é exatamente o mesmo. Não desista. É impossível. Glória a Deus. O que é impossível para os homens é possível para o seu Deus, para o meu Deus. É impossível que aconteça isto, aquilo ou aquilo outro. É para o seu Deus, não é? Glória a Deus. Vamos a Marcos 10, 27. Na altura, Pedro questionava e dizia: mas quem se vai poder salvar? Como é que vai ser? Como é que vai ser possível? E vejam a resposta de Jesus, Marcos 10, 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes: para os homens
é impossível. Ouça, isto é a verdade para os homens. Para os homens é impossível. Para as outras pessoas que estão fora do nosso contexto é impossível. Para todos à sua volta é impossível. E nós acreditamos nisso. Não é. Para os outros é impossível. Para nós, não. Agora vejam. Porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível. E é impossível. Eu sei que é impossível. Mas para Deus, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você é um filho de Deus. Você anda com Deus. Todas as coisas são possíveis. Todas. Todas as coisas. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Não importa o que você estiver a pensar. Não importa o que você esteja a pedir. Não importa o que você esteja a lutar. Todas as coisas são possíveis para aqueles que andam com Deus e confiam em Deus. E você tem que se agarrar a isto. Senhor, eu estou contigo. E você tem que dizer o que a palavra de Deus diz a favor. 1000 cairão ao meu lado, caindo, 10.000 ao meu lado direito. Eu não sou atingido, eu já atingi o objetivo que eu quero, eu já recebi aquilo que eu te pedi e eu já tenho no nome de Jesus. Grande abundância, no nome de Jesus. Amém. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você não é chamado por acaso filho de Deus. Como filho de Deus, para si, tudo é possível. Pare de falar o que não presta. Comece a falar o que deve. Receba a bênção na sua vida e não desista. Não perca a bênção, por favor. Porque se você receber a bênção, você vai glorificar o seu grande e poderoso Deus. Você vai engrandecê-lo na sua vida. Faça isso. Não perca. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá fechar os nossos olhos, vamos orar. Obrigado, Pai. Porque para os homens é impossível, para ti é possível. Eu creio em ti, eu confio em ti. E eu sei que todas as coisas me são possíveis. Em nome de Jesus. Te agradeço porque Jesus foi à cruz, levou toda a minha enfermidade, as minhas dores, minhas e da minha família. Por isso eu declaro no nome de Jesus que nós todos estamos curados e abençoados em nome de Jesus. Também declaro que és tu que enche a nossa boca de bens, por isso temos finanças sempre em grande abundância para a glória do teu nome. Te agradeço, Senhor, porque há paz na minha casa e união. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas tu vieste para dar vida e vida com abundância. Nós temos a tua vida em nós. E te agradecemos por isso. Obrigada, Pai. Eu confesso com a minha boca e eu recebo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Não desista. Não perca a bênção no nome. Muitas bênçãos.